Olá, bom dia a todos e a todas, de todos os polos aqui do estado do Piauí. Para quem não encontrou com a professora Fábia no sábado passado, é um prazer estar com vocês aqui. Nossa disciplina é Noções de Direito Público e Privado. Na aula passada a gente teve a oportunidade de trabalhar vários pontos, da nossa disciplina. As 2 primeiras unidades praticamente foram encerradas. Eu queria dar bom dia aqui a todos os polos que já estão conosco, vários, Barro Duro, Boa Hora, Brasileira, Cabeceiras, Cajueiro da Praia, Jerumênia, deixa eu ver quem mais, São Félix do Piauí, Fronteiras, muita gente, viu? Conceição do Canindé já está aqui no aguardo, bom dia a todos vocês, é bom demais ver que vocês já estão aí animadinhos. Vamos começar a nossa disciplina, turma, fazendo assim uma pequena retrospectiva do que a gente trabalhou na aula passada. Isso vai servir para a gente poder revisar o conteúdo que vocês já estão tendo acesso, já tem um certo tempo, desde o comecinho de outubro, não é isso que vocês estão tendo a oportunidade de ver o nosso assunto. E aí, na aula passada, a gente começou a falar sobre a ciência do direito, O direito enquanto ciência, fizemos a distinção entre o que era o direito enquanto norma e o que seria o direito enquanto ciência. Nós também trabalhamos o conceito de direito enquanto ciência, fizemos vamos dizer assim, noções gerais sobre essa perspectiva do direito enquanto ciência, abordamos as características do direito, fizemos também menção a princípios que envolvem o direito enquanto ciência e trabalhamos especificamente o princípio da boa-fé. Vocês lembram que o meu direito começa enquanto termina o do outro? É aquele lance de respeitar o espaço de cada um em sociedade e reconhecer a necessidade de uma regulamentação que não poderia ser feita por uma única pessoa. Era necessária a criação de um Estado, um ente abstrato, que pudesse realizar vamos dizer assim, esse ordenamento e essa coordenação normativa. A gente viu isso na aula passada, turma? O pessoal de Conceição do Canindé participou bastante. Quais foram os outros polos que estavam bem atuantes na aula passada? Façam menção aí nos grupos. Olha, professora, na aula passada a gente estava aqui, Padre Marcos está dando bom dia. Deixa eu ver quem mais. Boa Hora. Enfim, é só para dar uma pincelada aí dos grupos que já estão, dos polos que já estão aí bem animadinhos. Mas vamos voltar para a nossa retrospectiva. Vocês se lembram que a gente falou da ciência enquanto direito, da sua caracterização, dos seus conceitos, e também nós trabalhamos a divisão do direito em internacional e nacional. Fizemos a perspectiva da subdivisão também no espaço nacional, dizendo que aqui no ambiente interno do Brasil, enquanto Estado-nação, nós subdividimos o direito em direito público e direito privado, e dentro do direito público eu mencionei uma série de direitos: administrativo, constitucional, tributário, previdenciário, e no direito privado nós fizemos menção ao direito civil, ao direito comercial, e vimos que a diferença básica entre direito público e direito privado é o fato de que o direito público regulamenta os atos do Estado para com a sociedade e o direito privado regulamenta as relações entre particulares, ou seja, são os negócios jurídicos, é um contrato de compra e venda, é um contrato de locação, é uma abertura de uma empresa, é a regulamentação dessa empresa, enfim, são esses aspectos. Depois, a gente começou a falar sobre direito constitucional e vimos o conceito de direito constitucional, os seus princípios, qual a necessidade da existência de uma Constituição para regulamentar e para suportar toda a carga normativa de um Estado-nação. Nós vimos isso na aula passada. Fizemos uma breve conjectura sobre qual seria o papel da Constituição brasileira atualmente para a nossa realidade. E
E passamos a discutir o direito administrativo. Vimos que o direito administrativo, ele vem com o objetivo de regulamentar os atos da administração pública para com os particulares. Dentro do que a gente estudou na aula passada sobre direito administrativo, nós vimos o seu conceito e trabalhamos um tempo significativo da nossa aula falando sobre os seus 5 princípios. Quem lembra desses 5 princípios e poderia aqui mencioná-los? Direito administrativo regulamenta as atitudes, os atos do Estado em relação à sociedade. Para isso, ele necessita de um conjunto de normas que vão dizer aquilo que ele, enquanto Estado, pode realizar. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, dispõe 5 princípios que são essenciais para que o Estado consiga alcançar o seu objetivo de regulamentar as suas atitudes, os seus atos para com os particulares. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem, olha aqui, Vila Nova do Piauí está falando legalidade, perfeito. Essa legalidade a gente viu na aula passada que tem a ver com a necessidade dos atos administrativos serem pautados em lei. O Estado ele não pode sair por aí fazendo aquilo que ele deseja, porque o Estado não tem desejos próprios. O Estado ele regulamenta as suas atitudes, os seus atos, os seus decretos, as suas resoluções, sempre através de atos normativos, justamente para garantir a segurança jurídica da relação do particular para com esse Estado, seja ele União, seja ele Distrito Federal, seja ele estados ou seja ele municípios. Olha a professora mencionando aí as subdivisões das atividades estatais, partindo lá de cima da União, através do presidente da República, passando pelo Estado através dos governadores e mencionando a questão dos prefeitos através dos seus municípios. Tenho aí Conceição do Canindé mencionando o LIMP, é isso mesmo. Quem é concurseiro, quem é do direito, já sabe que essa regrazinha, essa dica, esse bizuzinho, ele está sempre na mente de quem estuda o direito administrativo e também o constitucional, que é o famoso LIMP, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Perfeito. E aí, continuando a nossa retrospectiva, no finalzinho da nossa aula passada, a gente viu que o Estado, para exercer essa função tão importante, ele divide-se. Ele sai de uma centralização, que seria aquela situação em que ele concentra, olha os nomes que a professora está usando, concentra toda a sua atividade administrativa nos seus órgãos, nas suas pessoas, da União, do Estado, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e passa a desconcentrar essas atividades através dos seus órgãos. Por que que isso acontece? Justamente para permitir, turmas, que o Estado, lá em cima, consiga realizar tudo aquilo que é da minha obrigação. Então, vocês imaginem o presidente da República, agora que foi eleito, já na fase de transição, organizando a composição administrativa da União. Por que que ele precisa fazer isso antes do dia 2 de janeiro? Porque quando ele tomar posse no dia 1º, ele já vai estar com a sua equipe montada. Ele já tem toda a organização da sua gestão e, com base nessa organização, ele vai poder gerir a coisa pública. Ele vai poder determinar a produção de atos, né, de decretos, medidas provisórias, ele vai poder mandar projetos de lei para a Câmara para que sejam apreciados pelas comissões de Constituição e Justiça, de Ética, de Cidadania, que passe também pelo Senado, para que, ao final, aquele projeto de lei, aquela ideia que ele pensou, que ele imaginou que fosse importante para a organização e para a gestão do seu Estado-nação, lembrem do que a professora está falando, Estado-nação é diferente de Estado do Piauí, Estado do Maranhão. Sempre que alguém falar para vocês do Estado-nação, ele está falando
ou essa pessoa está imaginando o Estado enquanto Brasil, enquanto Estado soberano que representa todos os brasileiros, que tem interesses que são coletivos e que devem ser normatizados e organizados conforme os ditames constitucionais. Percebam, meus alunos, como tudo se liga. Eu não posso falar de uma gestão eficiente se eu não tenho em mente que eu tenho o direito constitucional para me auxiliar nisso, que eu tenho o direito administrativo para me auxiliar nisso, o direito tributário, que já já a gente vai falar sobre ele, o direito do trabalho, o direito previdenciário. Então, todos esses direitos que a professora está mencionando aqui, eles servem basicamente, essa palavra básica, ela nem significa o todo do que representa. Na verdade, esses direitos servem especificamente para conseguir dar o arcabouço normativo necessário para que o Estado consiga gerir a coisa pública. O que é a coisa pública, professora? São os interesses públicos, são as realidades regionais, municipais, que necessitam passar por esse olhar maior lá em cima, que é da União, e depois passa pelos órgãos estatais e estaduais e passa também pelos órgãos municipais. Então, toda essa estrutura, ela vem com o objetivo de permitir que, de fato, a gente diga que o Estado brasileiro, ele é eficiente, ele é eficaz, ele consegue alcançar o objetivo de trazer a satisfação para a coletividade. Então, não é a satisfação só da professora Fábia, é a satisfação da sociedade brasileira, é a satisfação de grupos e de coletividades, de pessoas que são consideradas diferentes, que são consideradas minorias, como, por exemplo, as mulheres, as crianças, os negros, os homossexuais. Então, essas minorias, elas vão se sentir representadas se o conjunto normativo que estiver à disposição do Estado para que ele exerça a sua gestão permita ou possibilite ou obrigue esse Estado a pensar nessas pessoas, a organizar a coisa pública de tal forma que todas essas pessoas se sintam satisfeitas. Então, vamos começar aqui falando sobre esses órgãos públicos. Esses órgãos públicos, meus caros alunos, são considerados centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. São consideradas unidades de ação com atribuições específicas na organização do Estado. Então, para que servem esses órgãos públicos? Para possibilitar que o Estado-nação, o Estado soberano, delegando determinadas funções, desconcentrando essas funções, descentralizando essas atividades, possibilite que um indivíduo, a Fábia, que se torna uma secretária de Estado, por exemplo, consiga colocar em prática todo um projeto de governo que tem a ver com a satisfação da coletividade dessa sociedade. Então, vamos pensar que a gente precisa desses órgãos públicos para mencionar ou para exercer ou para tornar eficaz a realização de todos os atos e de todas as políticas públicas que são pensadas para esse Estado. Então, a gente tem que o Estado, ele é uma pessoa jurídica que não possui vontade própria e os agentes públicos são aqueles que colocam em prática a realização desses atos. São aqueles que vão fazer com que a coisa pública saia da mente do gestor, aquela política pública saia do pensamento ou desse projeto, que é abstrato, e passe a se considerar ou se concretizar na vida de cada um dos cidadãos brasileiros. Então, a sua criação e extinção seria a administração direta do Poder Executivo, necessitando de lei em sentido formal de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Entendi, professora? Então, toda vez que o gestor público quiser criar ou quiser extinguir
órgão da administração, seja direto ou indireto, a gente vai já ver a diferença de um para outro, seria necessário não só a sua vontade, porque aí seria mais fácil, né? O governador não está gostando de uma atividade exercida por uma autarquia ou por uma fundação. O que ele faz? Eu não quero mais, vamos extinguir. Não é bem assim. A gente precisa que exista uma lei formal de iniciativa desse chefe do Poder Executivo. Então, ele, mediante lei, vai propor a criação ou a extinção desse órgão público. Tá certo? Então, a gente tem a administração indireta. Professor, o que viria a ser a administração indireta? Para eu entender a indireta, eu preciso pensar na direta. Qual seria a administração direta, meus alunos? Vamos pensar um pouquinho. A senhora falou, professora, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que exercem a sua função através da sua concentração. Então, os atos do governador, os atos do prefeito, os atos dos seus secretários, as suas secretarias, os atos do governo, do presidente da República e dos seus ministérios são considerados atos da administração direta, perfeito. O que eu trato de administração indireta é aquilo que eu, governadora do estado, posso delegar para um órgão que está vinculado a mim, governo do estado do Piauí, para que ele exerça em meu nome. Então, eu tenho as autarquias como sendo um tipo de órgão da administração indireta, entenderam? Então, a gente tem que as autarquias necessitam de criar, para serem criadas ou extintas, por lei, necessariamente tem que ser por lei. O objeto da criação desses órgãos da administração tem a ver com o exercício de atividades típicas de Estado sem fins lucrativos. Entendi, professora? Se a senhora está dizendo que o Estado, para exercer a sua função de governo, de município, de união, precisa desses órgãos, delega essas funções, o Estado não tem fim lucrativo. Qual é o objetivo maior do Estado, meus amores? É justamente garantir o bem-estar da sociedade, da coletividade. Então, isso significa necessariamente que os órgãos da administração indireta não podem objetivar o lucro. Está aqui, Conceição do Canidé está perguntando, atualmente o presidente eleito está unindo alguns ministérios. Para isso, ele não precisaria de uma lei, então, percebam, o que ele está fazendo, que seria extinguir determinados ministérios, não passa necessariamente pela criação de uma lei, porque trata-se de uma organização administrativa, turma. Por exemplo, o governo do estado, sempre quando ele vai fazer a transição, ele checa como é que a administração pública está organizada no âmbito estadual. Então, não sei se vocês ouviram recentemente a questão da reflexão que o governador vem fazendo sobre a necessidade de enxugar a máquina pública. Eu acho que vocês acompanharam os jornais e viram isso. Não é só o governo do estado do Piauí que tem tomado essas decisões. Outros estados, através dos seus governadores, estão propondo, ou estão pensando nessa possibilidade, pela necessidade de adequar o seu estado à lei de responsabilidade fiscal, que significa dizer que o estado não pode gastar mais do que 50% do que arrecada com a folha de pagamento. Então, pensem vocês como governadores. Vocês acabaram de receber a máquina pública, ou seja, o estado foi entregue a vocês. Transitoriamente, vocês estão pensando em fazer essa adequação. O Tribunal de Contas já vem aqui no pescocinho de vocês, enquanto governadores, dizendo, olha, adequem o orçamento de vocês, a arrecadação de vocês, a folha de pagamento a essa arrecadação. Então, ele tem necessariamente que ter o poder discricionário de fazer essas adequações. Então, a própria Constituição autoriza que o presidente da República, os governadores e os prefeitos façam essa adequação, extinguindo determinados órgãos ou ministérios ou secretarias, justamente com esse fim, turma, de fazer com que a máquina pública não seja tão inchada e não traga tantos prejuízos para a própria gestão, tá certo?
Então, a gente tem aqui, ó, o objetivo seria exercer atividades típicas do Estado, o regime jurídico de direito público, claro, eu já entendi por que é de direito público, porque é necessário que o interesse seja a coletividade. Se eu já fiz com vocês esse estudo sobre o direito público e o direito privado, e a gente viu que o direito público regulamenta as atividades do Estado para com a sociedade, obviamente os órgãos da administração indireta necessitam ter esse objetivo, né? E necessitam ser regidos por esse direito público. Quais seriam as prerrogativas da administração indireta? Os prazos processuais são especiais, existe uma prescrição quinquenal dos atos que são produzidos por eles, ou seja, qualquer indivíduo pode questionar um ato administrativo produzido por uma autarquia ou por uma fundação, desde que faça nos 5 anos após a realização disso, porque após os 5 anos a gente teria o que é chamado de prescrição. Senão a gente não poderia falar jamais em segurança jurídica. Ora, se passados 20 anos da produção daquele ato eu tivesse a possibilidade de questioná-lo, eu não teria jamais o que a gente chama de segurança jurídica, que é justamente a possibilidade dessa bendita prescrição. A gente tem a questão dos precatórios como uma prerrogativa. O que vem a ser precatório, professora? Muito rapidamente, porque isso aqui exigiria muito tempo da nossa aula para explicar de forma aprofundada. É a possibilidade de as dívidas ou os débitos que esses órgãos possuem perante os particulares sejam colocados numa linha cronológica de pagamento. Então, quem cobrou primeiro e tem a sua sentença relacionada àquele valor, está lá no iniciozinho dessa fila. E na medida que os outros débitos vão sendo realizados ou vão sendo comprovados, eles vão compondo essa lista que é cronológica. Salvo as situações em que você tem um doente em estado terminal, a questão dos maiores de 70 anos e também das pessoas portadoras de necessidades especiais, que pulam essa fila, que vão para o começo da fila. Então, a gente tem a inscrição dos seus créditos em dívida ativa, a imunidade tributária, ou seja, eles não podem ser tributados, e a não sujeição à falência. A gente não fala de falência em relação aos órgãos da administração indireta, tá certo, turma? O que a gente tem mais aqui em termos de... Deixa eu passar aqui... Estou passando demais. Espera aí, é bom que a gente tenha um tempinho bem aqui para eu beber água. Que brincadeira. Autarquias, pronto. Tá aqui. Autarquias de regime especial, maior autonomia que as demais, estabilidade dos dirigentes, por exemplo, as agências reguladoras. Vocês já ouviram falar das agências reguladoras, né? Anvisa, ANEEL, Anatel. Para que servem essas benditas autarquias? Ora, vocês imaginem que o Estado necessita de um órgão que fiscalize as concessões públicas, os serviços que são delegados a particulares para que eles sejam realizados da mesma forma que o Estado realizaria. No caso da telefonia pública, que deixou de ser pública e passou a ser privada no sentido de conceder a particulares vamos dizer assim, o benefício e a utilização desse serviço para arrecadar, passando uma parcela desse valor para o Estado, mas não eximindo o Estado da necessidade de regulamentar e de fiscalizar se de fato os serviços de telefonia estão se dando de forma adequada. Então, quando a gente tem problemas com a nossa conta de celular, que aquela telefonia, aquela empresa de telefonia não está nos atendendo da forma adequada, para quem é que a gente vai se queixar? Para essas agências reguladoras que têm justamente essa função de estar ali no pé, regulamentando, fiscalizando, obrigando a essas empresas que são privadas e que têm esse serviço concedido para que sejam
praticados por elas façam sempre visando o bem da coletividade. O patrimônio das autarquias são considerados bem público ou bens públicos, não podem ser penhorados, são imprescritíveis e existem restrições com relação à alienação. Que restrições seriam essas? A gente não está constantemente vendo, por exemplo, os bens que são das autarquias sendo vendidos. Por quê? Porque esses bens, eles são parte dessa entidade justamente para permitir que ela tenha o suporte e a estrutura necessária para funcionar e não para fazer lucro, vamos dizer assim. O pessoal, esse pessoal que está aqui, gente, são as pessoas que trabalham nas autarquias. Então, o regime jurídico é único, igual ao da administração direta, que seria qual? Seletista? Não, estatutário. O foro judicial, para dirimir qualquer questão relacionada ou qualquer litígio que envolva essas autarquias, é da Justiça Federal, quando elas forem federais, e será da Justiça Estadual, quando elas forem do Estado ou do município, tá certo, turma? Com relação às fundações, a gente tem que a criação e a extinção delas se dá diretamente por lei, se direito público, e são autorizadas por lei e registradas também se de direito privado. Como assim, professora? Então, a gente tem fundações que são de direito público e fundações que são de direito privado, justamente. O objetivo da fundação também é dar suporte para a administração pública. Só que esse suporte, ele não necessariamente vai ser realizado por órgãos totalmente públicos. A gente tem, por exemplo, fundações que são criadas e são geridas com o objetivo de dar suporte à pesquisa, à extensão das universidades. Então, essas fundações, elas são de direito privado, porque elas movimentam valores financeiros, mas elas não podem objetivar o lucro, porque o objetivo delas é justamente dar esse suporte financeiro. Então, tudo aquilo que eles arrecadam, eles revertem em favor do próprio órgão público, com o objetivo de dar esse suporte. Então, a gente tem que o objeto dela é atividade que beneficia a coletividade sem fins lucrativos, como a professora mencionou. O regime jurídico é de direito público ou privado, a depender de quem a criou e para qual fim ela foi criada. Quais seriam as prerrogativas dessas fundações, turma? Mesmas que as autarquias, se de direito público, e no caso das de direito privado, que a gente pode dizer em termos de prerrogativa dessas fundações, seria justamente a imunidade tributária. Elas também não podem ser tributadas, tá certo? Quais seriam os patrimônios, ou como é que seria considerado o patrimônio das fundações? A gente tem que as fundações, elas têm bens públicos se elas forem criadas e tiverem toda a sua constituição de direito público, e terão bens privados se de direito privado. É só lembrar dessa distinção, tá certo, turma? As fundações de direito público têm um fim totalmente público, são criadas pelo próprio Estado, ou pela própria União, ou pelos municípios. No caso das fundações privadas, elas são criadas por pessoas jurídicas de direito privado e, por isso, elas detêm patrimônio privado. O pessoal, vamos pensar, se o regime jurídico único só vai poder dizer respeito àquelas fundações que são totalmente de direito público, e regime de jurídico único ou seletista, se de direito privado. O controle do Ministério Público, que seria esse controle? Minha gente, o Ministério Público, ele tem a função de fiscalizar. O que ele vai fiscalizar? Em regra, ele fiscaliza a coisa pública, a gestão pública, os órgãos públicos. E se ele fiscaliza os órgãos públicos, necessariamente ele vai fazer essa fiscalização dos órgãos da administração direta e também da administração indireta. Então, o foro judicial é igual das autarquias, se de direito público, para a doutrina, justiça estadual, se de direito privado. Pense o seguinte, quando eu tenho uma fundação que tem o regime de direito público, ela é totalmente criada pelo Estado com o objetivo de dar suporte às atividades do Estado, eu necessariamente coloco o foro para
a justiça estadual. E no caso de direito privado, a jurisprudência fala sobre justiça federal, se de direito privado federal. Então, a gente leva em consideração o foro quando eu tiver, quanto mais próxima de mim, mais próxima à justiça também. Então, imaginem as fundações criadas aqui no estado do Piauí. De quem vai ser a competência para julgar os litígios? A justiça estadual. As fundações que são criadas pelo governo do estado? Justiça federal. As fundações criadas pelo município? Justiça estadual, tá certo? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Para que servem essas benditas empresas públicas e sociedades de economia mista, professora? Tal qual as autarquias e fundações, o objetivo delas, turma, nada mais, nada menos é do que trazer a possibilidade da gestão dessa coisa pública. Eu preciso pensar que o Estado, para exercer a sua função, vai necessitar obrigatoriamente de órgãos que deem todo esse suporte e que possam efetivamente praticar atos e realizar projetos que o Estado abstrato não poderia. Então, no caso das empresas públicas e da sociedade de economia mista, diferentemente do que acontece com as autarquias e fundações, necessita-se pensar que elas podem arrecadar. E essa arrecadação, esse valor financeiro, ele vai ser revertido para a coisa pública. Apesar da arrecadação e do lucro acontecer, essa arrecadação e esse lucro necessariamente volta em benefício da coletividade, diferentemente de uma empresa privada, em que toda a arrecadação financeira, ela se dá com o fim de enriquecimento de alguém. Então, se eu crio uma empresa, se eu sou e tenho a missão ou o objetivo de criar uma empresa, eu estou criando essa empresa privada para quê? Para tornar efetivamente essa arrecadação privada beneficiária ou possível para mim, né? Então, a gente tem aqui a criação e a extinção das empresas públicas e da sociedade de economia mista, autorizada por lei, com seu registro também autorizado por lei. Subsidiárias, depende de autorização legislativa. Óbvio, todo órgão que é criado pelo Estado, na versão município, na versão estadual ou na versão federal, tem como objetivo principal fazer o quê? Regulamentar as atividades estatais e necessita, nesse caso, de uma autorização legislativa. Qual é o objetivo das empresas públicas e das sociedades de economia mista? O lucro, já tinha dito, né? A diferença básica em relação à administração pública e a questão das autarquias e das fundações, a sua personalidade jurídica é de direito privado, o regime jurídico é de direito privado, exploradoras de atividade empresarial. Imaginem os Correios. O que é que os Correios fazem? Os Correios, eles exercem uma função lucrativa. Eu não vou mandar uma carta, uma correspondência, ou quando eu faço uma compra pela internet, que essa compra precisa ser entregue e ela é entregue pelos Correios, tudo isso é pago. E esse valor arrecadado tem sim um fim lucrativo. A diferença maior é que esse valor, ele reverte-se em favor da sociedade, da coletividade. Por isso que a gente fala dessa distinção entre as empresas públicas e sociedades de economia mista e as autarquias e fundações. Quais seriam as sugestões ao direito público que essas empresas públicas e as sociedades de economia mista teriam? A gente tem que elas são controladas pelo Tribunal de Contas, existe a necessidade da realização de concurso público e também de licitação nas atividades meio. Então, apesar das sociedades de economia mista e das empresas públicas necessitarem ou se distinguirem das autarquias e das fundações pela questão lucrativa, isso não exime a responsabilidade e a obrigação que elas têm de se submeterem às regras que são obrigatoriamente, vamos dizer assim, utilizadas para reger a administração pública. Então, tem que realizar licitação, tem que realizar concurso público para a contratação dos seus servidores, dos seus funcionários, e passa por esse bendito controle do TCE.
Estatuto, aplicável às exploradoras de atividade empresarial, ou seja, todas aquelas empresas ou sociedades de economia mista que exercem uma atividade empresarial necessitam também elaborar um estatuto que vai determinar como é que essa arrecadação, como é que esse lucro vai ser realizado, como é que as atividades vão ser realizadas e qual seria o objetivo da realização dessas atividades. Então, aplicável às exploradoras de atividade empresarial, prevê sujeição ao regime próprio das empresas privadas e estatuto próprio de licitações e contratos. O patrimônio é considerado privado, obviamente, porque é outra característica que já distingue em relação às autarquias. E o regime do pessoal que exerce a sua função dentro dessa sociedade de economia mista e das suas empresas públicas é seletista. Basicamente, gente, com relação ao direito administrativo, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Eu sei que o conteúdo é muito extenso, as informações em relação a essas características que foram dadas aqui, elas são, de fato, noções gerais. É impossível, numa disciplina de 60 horas, a gente conseguir dar a profundidade necessária para todas esses conceitos que são muito importantes, mas isso não deixa de ser um norte para vocês, não deixa de ser também uma provocação para que vocês consigam compreender de que forma esse conteúdo pode ser adequado à realidade profissional de cada um dos administradores. Não se preocupe em dominar esse conteúdo. Ah, professora, o assunto é muito importante, a senhora fala muito rápido, eu falo mesmo, peço desculpa por isso, mas é muito conteúdo. Só hoje a gente tem que tratar de direito civil e de direito tributário. E ambas as disciplinas que ainda faltam são muito relevantes, então, por mais que a professora quisesse passar mais tempo divagando sobre cada um desses conceitos, infelizmente a gente não daria conta. E aí, o ideal é que a gente pudesse pensar o seguinte: essas pinceladas que a professora deu, o conteúdo que está disponível na plataforma, vão nortear essa caminhada de todos os alunos, para buscar mais informações, para ler mais, para se aprofundar, na medida da necessidade de cada um, porque a ideia é essa, que vocês percebam quais desses conteúdos são mais interessantes para o futuro exercício da atividade profissional de vocês e, com base nessas pinceladas, vocês possam seguir essa jornada que é bem grande e que exerce no cotidiano de vocês, individualmente, uma relevância que vai para cada um. Então, tem gente que vai gostar mais de direito administrativo, outros vão se sentir mais à vontade para ler mais sobre o constitucional, mas cada uma dessas disciplinas que compõem, desse assunto que compõe a nossa disciplina, na grade curricular do curso de Direito, acaba sendo várias. Então, assim, direito constitucional é visto em 4 disciplinas, direito administrativo é visto em 3, direito civil é visto em 4, direito tributário é a única que é vista em uma disciplina de 60 horas. Então, é muito conteúdo mesmo, viu, professor, alunos? Eu vou tentar falar um pouquinho mais lentamente para vocês acompanharem a professora. Aproveitar para tomar aqui um gole de água enquanto vocês vão olhando aqui para o material de direito tributário, porque agora a gente vai começar a falar um pouco sobre esse direito tributário. Vamos lá. Direito tributário. Professor, eu sei quase nada de direito tributário. O que eu sei e que muita gente diz é que esse direito tributário, ele rege todas as nossas relações, sejam elas de direito público ou de direito privado. Por quê? Porque acaba que a gente, no dia a dia, no exercício das nossas atividades cotidianas, se depara com situações que são tributadas ou tributáveis. Todo mundo fala em imposto, todo mundo diz que não aguenta pagar uma carga tributária tão alta, que não aguenta delegar tanto do seu poder aquisitivo para essa composição de tributos, mas no fundo, que de fato a gente sabe sobre o que é que vem a ser tributo?
né? Para que serve estudar direito tributário no âmbito desse curso de vocês que é de administração? Vocês imaginem como profissionais a necessidade que vocês vão ter de se situar nesse mundo em que o Estado, para funcionar, ele necessita de um arcabouço normativo que regulamente as suas atividades estatais, e aí nesse caso entra o direito administrativo, porque ele só pode fazer aquilo que está diretamente prescrito em lei, previsto em lei. E como é que ele vai conseguir fazer isso se nós, pessoas privadas, não dermos a eles, no caso ao Estado, além de parte da nossa liberdade, também parte do nosso patrimônio? Porque vocês se lembram que quando a gente iniciou a nossa disciplina, a visão que a gente tinha era a seguinte: os indivíduos não conseguem sozinhos resolver todos os seus problemas. Então, a gente precisa de um Estado, um ente administrativo superior que possa regulamentar as nossas atividades, que possa dar o arcabouço necessário para que a gente não se mate em sociedade, para que a gente se respeite, para que a gente consiga viver em sociedade. Mas vocês já pararam para pensar o quanto isso custa dinheiro? Como é que um Estado abstrato, que para se tornar concreto, utiliza-se dos órgãos públicos descentralizados? Então a gente tem as autarquias, as fundações, mas a gente também tem as secretarias de Estado, que seriam de saúde, de segurança pública, de ação social, entre tantas que a gente sabe que existem para tornar a gestão pública efetiva. Se eles não têm dinheiro, como é que eles vão fazer isso, minha gente? Imaginem que eu chegue para qualquer um de vocês e diga o seguinte: olha, Conceição do Canidé, alunos de Conceição do Canidé, vocês vão ganhar, cada um de vocês, uma empresa aberta, tá? Que é à disposição de vocês. Ela já foi criada, ela tem uma regulamentação. Se virem. O que vocês vão fazer para que essa empresa não quebre? Vocês vão arrecadar, certo? Vocês vão produzir algum produto para vender, e esse produto vai gerar um lucro, e esse lucro vai ser transformado num valor pecuniário que vai conseguir dar sustentabilidade àquela empresa. Vão se pagar os funcionários, todo o ônus para a realização daquele produto, para a elaboração daquele produto, os fornecedores vão ser pagos. Então, na visão do Estado, para que o Estado, por exemplo, consiga fornecer educação, saúde, segurança pública, trabalho, né? Porque não é uma missão direta do Estado arrumar um emprego para cada cidadão, mas ele precisa proporcionar políticas públicas que sejam viáveis do ponto de vista político e que permitam que empresas consigam lucrar, e que essas empresas lucrando, elas consigam empregar mais pessoas e a quantidade de pessoas desempregadas diminua. Então, nesse sentido, tudo isso que eu disse para vocês só é possível ser realizado se nós tivermos em mente que o Estado precisa arrecadar, perfeito? E ele vai arrecadar de quem, turma? De nós, réis mortais, cidadãos brasileiros, no caso piauienses, né? Especificamente eu aqui da cidade teresinense, apesar que eu não sou de Teresina, eu sou do Maranhão, mas independentemente disso, quem mora em Teresina paga os seus impostos aqui em Teresina, mesmo tendo nascido em outra cidade, em outro estado, porque é aqui que ela vive. É aqui, por exemplo, que ela tem um carro. O meu carro, ele é licenciado pelo Estado do Piauí. Eu pago os impostos, as taxas de contribuição de melhoria. A gente vai já fazer a distinção entre cada um desses tipos de tributos. Para quê? Para que vocês entendam que esses tributos, eles são criados com o objetivo maior de trazer para o Estado valores financeiros que vão poder ser convertidos no benefício da coletividade, da sociedade.
sociedade. Então, o direito tributário, ele é um ramo do direito público pautado em 2 princípios norteadores, ou seja, vocês já entenderam com a professora Fábia que cada um desses ramos, seja do direito público, seja do direito privado, eles são todos compostos por princípios, e esses princípios norteiam a condução desse ramo e o entendimento e a compreensão de como as leis, de como esse ordenamento normativo específico de cada um desses ramos é criado, é elaborado. Então, quais seriam os 2 princípios considerados norteadores do direito tributário? A gente tem o primeiro, que é importantíssimo, turma, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Professora, a senhora já falou disso pra gente. Quando a gente começou a falar sobre direito, quando a gente falou sobre direito constitucional, eu estou me lembrando que a senhora falou que o interesse público, ele sempre se sobrepõe em relação ao interesse particular. Perfeito, turma. Por que isso? Vamos parar um pouquinho para pensar. Por que que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular? Porque o interesse da Fábia pode não ser o mesmo interesse da Clarissa, do Júnior, do Paulo, do Pedro. E se a gente for brigar para que, por exemplo, o interesse da Fábia seja mais importante do que o interesse da Clarissa, eu vou estar pensando individualmente. E eu não posso, enquanto Estado, ter essa possibilidade. Eu não posso pensar em proteger o direito da Fábia e esquecer do direito da Clarissa. Eu preciso pensar que eu, ente, Estado abstrato, tenho que primar na elaboração das normas e na gestão da coisa pública pelo interesse de todos. O que é importante para que todos se sintam satisfeitos? Quais são os interesses que devem prevalecer? Porque se eu fosse pensar só no que é importante para a Fábia, em detrimento do que é importante para a Clarissa, eu ia estar agindo como uma pessoa individualmente, desconsiderando que eu vivo em sociedade e que essa sociedade, para subsistir, para sobreviver, vai ter que pensar coletivamente. E aqui eu vou fazer um parêntese, me permitam. Independente do partido político, independente dos interesses que cada partido possua, independente do projeto de governo que cada representante estadual, federal, municipal eleito tenha, nenhum desses projetos pode direcionar-se a um grupo específico, em hipótese alguma. Então, quando eu, enquanto gestor, representante político de uma sociedade, que vai ocupar um cargo público, seja de presidente, seja de governador, seja de prefeito, e aí percebam, eu estou focando nos chefes do poder executivo. A gente trabalhou os poderes na aula passada, lembram? Quando eu falo desses chefes do poder executivo, na visão de projeto político, eu não posso, por exemplo, dizer que as políticas públicas que eu, enquanto representante desse Estado, vou elaborar e vou colocar em prática, vão priorizar um grupo em detrimento do outro, porque se eu faço isso, turma, eu estou pensando individualmente o coletivo. Que loucura é essa, professora? Como é que a gente pensa individualmente o coletivo? É assim como a professora está dizendo, é colocando um grupo acima dos outros. Então, eu vou pensar em políticas públicas só para os quilombolas. Tudo que eu pensar em termos de chefe do Poder Executivo vai ser políticas públicas voltadas para os quilombolas. Eu não vou pensar em políticas públicas voltadas para a sociedade de um modo geral. Eu estou priorizando um determinado grupo. Professora, mas lá na Constituição não tem uma parte que diz assim, que a gente tem que tratar todos de forma igual, na medida da sua igualdade, e de forma desigual, na medida das suas desigualdades? Perfeito, só que a grande questão que tem que se levar em consideração é que o tratamento desigual na medida das desigualdades não pode ir além
da igualdade. Eu não posso priorizar esse grupo ad eterno e esquecer dos demais, porque eu vou colocar ele acima dos outros por um tempo tão extenso que as demais coletividades vão se sentir prejudicadas. E aí a gente vai ter um impasse, porque o Estado vai focando em determinados grupos e esquecer do coletivo. Então, esse era o parêntese que eu queria fazer em relação ao nosso conteúdo e principalmente em relação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Outro princípio muito importante com relação ao direito tributário é a indisponibilidade do interesse público. O que isso significa? Interesse público, ele não pode ser colocado em segundo plano, é sempre o primeiro. Eu não posso, em hipótese alguma, ao criar um tributo, criar esse tributo esquecendo que ele está sendo criado para o interesse público, porque senão eu estou tornando esse interesse público disponível e ele não pode nem deve ser considerado disponível. Então, a gente tem o direito tributário como direito fiscal. Opa, professor, então se eu chamar direito tributário de direito fiscal, eu estou sendo coerente? Está. Eu estou sendo adequado? Está. Por quê? Porque o direito fiscal nada mais, nada menos do que a possibilidade, o poder, dever que o Estado tem de tributar as relações entre particulares ou as relações entre os particulares e o Estado. Para quê, professora? Para arrecadar, porque ele precisa desses valores financeiros para financiar suas políticas públicas, para reverter esses valores em benefício da coletividade. Daí a necessidade de não se esquecer jamais dos dois princípios do slide anterior, supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público, porque ele vai arrecadar sempre com essa missão. Em hipótese alguma, o Estado vai arrecadar nessa possibilidade, dever que ele tem de tributar as relações entre particulares e Estado e vai ficar com esse valor. Eu, Fábia, secretária de saúde, no momento em que eu recebo determinados valores correspondentes a uma arrecadação tributária, eu não vou poder desviar esses valores para a minha vida particular. Por quê? Porque esses valores vêm vinculados, eles estão diretamente ligados àquela arrecadação que foi realizada. Então, por exemplo, o licenciamento de carros, aqueles valores que são pagos, os tributos que são pagos para que eu consiga licenciar um carro, são revertidos em favor da segurança automotiva. Então, tudo que se relaciona ao tráfego, não é tráfico, é tráfego, tem a ver e necessita de um financiamento que vem desses licenciamentos. Aquelas políticas e campanhas de não beber e dirigir, ou então, se for dirigir, não beba, se beber, não dirija. Aquelas propagandas são caras e elas são realizadas com a arrecadação feita de tributos de licenciamento veicular. Então, percebam que quando eu arrecado enquanto Estado determinados tributos, eu estou arrecadando com a função, com a missão de colocar o interesse público acima do interesse particular. O direito tributário, enquanto disciplina, estuda, né, e tem como missão estudar esse conjunto de leis que regulamentam o arrecadamento ou a arrecadação dos tributos e sua fiscalização. Então, não é só arrecadar. O direito tributário tem que se preocupar em arrecadar e fiscalizar se essa arrecadação está sendo distribuída de forma adequada para aquele fim ao qual foi proposto. Então, se eu propus a criação de um determinado tributo, eu tinha o objetivo de arrecadar para um determinado fim. Então, essa arrecadação foi vinculada a esse fim e está, de certa forma, direcionada a ele por um objetivo, que é justamente o interesse coletivo, o interesse público. E se é o interesse público, de fato, isso está acontecendo.
acontecendo? E se está acontecendo, quem vai fazer essa fiscalização? O próprio direito tributário. Então, é parte jurídica que estabelece suas inclusões entre o Estado e os contribuintes com relação à arrecadação dos tributos, ou seja, essa relação que se dá entre o Estado e os indivíduos, Fábia, José, Pedro, que contribuem através desses tributos, coercitivamente, porque ninguém gosta de contribuir. Se eu for fazer uma pergunta para vocês, meus queridos, vocês gostam de pagar tributo? Não é só o imposto, é tributo de uma forma geral, taxa, contribuição de melhoria, imposto. Vocês gostam? Não, ninguém gosta. Mas se eu dissesse para vocês que se vocês não pagarem todos os benefícios que a Constituição diz que são obrigação do Estado fornecer para vocês, não vai de fato acontecer, porque eles não têm dinheiro para fazer. Vocês não se sentiriam coagidos ou impulsionados ou provocados a querer contribuir? Professora, mais ou menos. Porque se eu for parar para pensar, o Estado brasileiro não está me dando nada. Eu pago minha saúde, eu pago a minha segurança, eu pago a escola dos meus filhos, ainda que a Constituição diga que eu tenha direito à saúde gratuita, ainda que a Constituição diga que eu tenho direito à educação gratuita e de qualidade, ainda que a Constituição diga que eu tenha direito à segurança, mas se eu não colocar uma cerca elétrica na minha casa, se eu não colocar câmeras de vigilância na minha casa, pagando aquele mocinho que passa na moto, toda noite com aquele apitozinho horrível, aquela buzina, né? Dizendo, olha, estou passando, ladrão, não roube por aqui, não furte essas casas, porque eu estou fiscalizando essas casas. Eu não vou ter segurança, eu não vou ter educação, eu não vou ter saúde, eu não vou ter nada. Aí é que é a hora da gente fazer outro parêntese e pensar o seguinte, a teoria só de fato vai corresponder aos meus anseios se ela se tornar prática. Então, de fato, eu concordo com vocês quando vocês pensam que esses tributos que são impostos à sociedade brasileira são injustos porque não são revertidos ou convertidos em serviços de qualidade, ou seja, eu não posso nem chamar só de serviços, turma. Eu chamo de direitos. Direitos são negados diariamente aos brasileiros, direitos constitucionais, que deveriam estar sendo financiados por essa arrecadação que o direito tributário estuda e que, infelizmente, não estão sendo. Nesse ponto de vista, vocês estão corretos, porque a teoria e a prática não estão andando par e passo. Mas isso não implica dizer que, se nós deixarmos de contribuir pagando os nossos tributos, esse Estado vai ser mais eficiente. Pelo contrário, se nós, exercendo a nossa função de cidadão, pagando os nossos tributos, nós não estamos tendo a conversão desses tributos em serviços de qualidade, proporcionados pelo Estado, com o objetivo maior de garantir a supremacia do interesse público sobre o particular, algo está errado. E esse algo errado é que precisa ser corrigido. Porque, de fato, os países mais desenvolvidos do mundo, eles são desenvolvidos porque eles conseguem colocar em prática essa teoria que é justamente de garantir a supremacia do interesse público sobre o particular e proporcionar à sua sociedade a aquisição mínima desses direitos. Então, não pense que a questão da saúde, da segurança e da educação, ela se dá de forma tão diferente da nossa nos países desenvolvidos. A diferença está no fato de que lá a conversão desses tributos em serviços de qualidade é efetiva, diferentemente do que acontece na nossa realidade, em que a corrupção é um dos fatores preponderantes para que essa conversão não aconteça, para que não, de fato, seja exercido o equilíbrio entre a arrecadação que o Estado proporciona coercitivamente através da contribuição que nós, indivíduos, fazemos
pelos tributos, tá certo? Tem uma perguntinha aqui, professora, e no caso dos senadores e deputados federais que defendem bancadas, ou seja, grupos ruralistas, bancários, etc. Conceição do Candidato está perguntando, eu acho que vocês estão perguntando o que eu acho disso, né? Ou vocês estão perguntando se isso seria legal, se isso seria lícito. Assim, do ponto de vista jurídico, turma, não existe impedimento para que representantes legislativos defendam direitos que são voltados para grupos específicos. O que acontece? Em regra, esses representantes, eles são eleitos por grupos e esses grupos têm o objetivo e querem ser representados através da elaboração de leis ou da defesa dos seus direitos especificamente. Só que essa criação, essa elaboração legislativa, ela não pode ir de encontro ao interesse da coletividade. Eu vou dar um exemplo. Quando é criada uma lei de proteção ao direito de propriedade, ou então uma lei ambiental é defendida, onde diz lá que determinados insumos ou venenos não vão poder ser utilizados, diretamente isso está afetando um grupo que seriam os ruralistas, porque eles necessitam desses insumos e desses venenos para poder combater determinadas pragas. Isso vai de encontro a um direito coletivo que é a defesa do meio ambiente, certo? No entanto, esses grupos se organizam de forma a defender o interesse desses pequenos ou grandes grupos, porque a gente não pode chamar um grupo de ruralistas, ou seja, os produtores rurais do Brasil que alavancam a economia brasileira de um pequeno grupo. Justamente por isso eles conseguem financiar campanhas e essas campanhas direcionam determinados representantes legislativos que vão defender os grupos mencionados. Ocorre que eles não podem ir contra a lei. Tudo que eles estão fazendo é politicamente possível. Se é politicamente correto, eu já tenho minha discordância. Mas a ciência política, o estudo da ciência política prevê a existência de lobbies, ou seja, a defesa de determinados interesses que são de grupos em detrimento de outros. Isso é lobby. E essa possibilidade se dá até o momento em que ela não vai contra a lei. Eu não posso pagar uma propina para um determinado deputado para que ele consiga, mediante o seu grupo de representantes do mesmo partido, votar um determinado decreto ou uma lei que seja favorável a esse grupo. Porque aí a gente está estabelecendo uma situação ilegal que é vista pelas nossas leis como corrupção e vai ser punida tal e qual, tá certo? Vamos ver aqui o que a gente tem mais no próximo slide. Não está passando, alguém me ajuda? Pronto. Essa, receitas públicas. Receitas públicas. Professora, vamos construir logo esse conceito de receitas públicas para a gente seguir. O que viria a ser receitas públicas? Receita, despesa. Despesa é o que eu gasto. Receita é o que eu arrecado. Então, receitas públicas diz respeito à arrecadação que o Estado faz mediante tributos, ou seja, mediante a imposição legal dessa arrecadação. Isso significa que ela pode ser subdividida em originária ou derivada. O que seriam as receitas originárias? São auferidas com base na exploração do patrimônio do Estado, por meio de aluguéis ou mesmo por empresas estatais. Então, é a possibilidade que o Estado tem de arrecadar valores, não necessariamente cobrando do indivíduo um tributo. Eu posso, por exemplo, ter um determinado prédio que é público, com várias salas, eu não estou utilizando, Estado do Piauí, esse prédio e eu alugo. O valor que eu recebo por esse aluguel é considerado uma receita originária, que é auferida
explorando o próprio patrimônio do Estado. Então, eu não estou cobrando do indivíduo um pagamento por um tributo para que eu receba esse valor e reverta esse valor em benefício da coletividade. Eu estou utilizando o meu patrimônio enquanto Estado, alugando ou realizando negócios para poder possibilitar essa arrecadação, essa receita. Aí nós temos as receitas derivadas. O que viriam a ser essas receitas derivadas? Tem origem no patrimônio do particular e entram nos cofres públicos por meio de coação ao indivíduo. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Porque esse nome coação é bem forte. E normalmente quando a gente ouve coação, a gente tem a ideia de que o Estado jamais poderia coagir qualquer indivíduo a fazer algo. Mas aí é que vem o grande detalhe da história. A coação, nem sempre ela necessita ser física. Ela pode ser normativa. Então, eu imponho a você uma obrigação. E aí, essa obrigação, se não for cumprida, vai gerar, por consequência, uma multa, uma penalidade. Tá certo? Bom dia, professora. Batalha está perguntando. A Cefaz é um exemplo de agente que trabalha exclusivamente para o direito tributário? Olha, exclusivamente não, mas prioritariamente. Por que prioritariamente, professora? Porque as secretarias de Fazenda dos estados, elas tratam da arrecadação, seja ela de origem originária, seja ela de origem derivada. Então, somente as receitas que são de origem, a arrecadação que são de origem derivada, é que dizem respeito ao que a gente está tratando especificamente sobre os tributos. E a Secretaria de Fazenda, ela realiza o que a gente chama de atividade financeira. A divisão e a distribuição do que ela arrecada em relação ao que ela gasta. Então, receita e despesa. Quem é que faz essa equação, essa redistribuição? É a Secretaria de Fazenda dos Estados, do município e também na esfera da União, com relação aos gastos da União. Então, entenderam, né, turma? Receita originária, a exploração do patrimônio do Estado e receita derivada são os tributos que são classificados como receitas derivadas, porque se dá justamente com a coação, a imposição normativa que o Estado faz para que cada indivíduo contribua para essa arrecadação. Olha só, a gente tem o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é o código onde a gente encontra todo o arcabouço normativo básico para a possibilidade de que o Estado faça essa arrecadação, ou seja, cobre dos indivíduos, através da coação, o pagamento de determinados tributos que vão ser convertidos em serviços que vão priorizar o interesse coletivo em detrimento do particular. A gente tem o artigo 3º do CTN que diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eita, professora de Deus, esse artigo tem tanta informação que mais parece um conceito, mas é. O artigo 3º do CTN nada mais é do que o conceito do que vem a ser tributo. E por que ele está aqui para vocês tão claramente colocado nesse lindo slide? Porque se vocês entenderem o que vem a ser um tributo, vocês estão de parabéns. Vocês alcançaram um objetivo maior nosso hoje com relação a explicar o que vem a ser direito tributário. Por quê? Porque a gente vai ver que tributo é algo maior que imposto. E normalmente quando a gente está ouvindo uma entrevista, um documentário ou qualquer comentário relacionado à arrecadação de receitas
que o Estado realiza, a gente sempre fala assim, eu não aguento mais pagar imposto. Que essa carga de impostos é muito alta, eu não vou suportar, eu não quero mais ser onerado com tantos impostos. Só que quando a gente vai para o Código Tributário Nacional, a gente vê que o que a gente está chamando de imposto é tributo. Porque o imposto deriva do tributo, é uma espécie de tributo. O tributo, ele é justamente toda prestação pecuniária compulsória. Compulsória, o que é compulsória? Obrigatória. Eu não posso escolher não pagar. Vou dar um exemplo. Eu pago plano de saúde, eu pago segurança privada, eu pago educação para as minhas filhas. Eu não estou utilizando os serviços que o Estado me oferece. Por que eu tenho que pagar por eles? Eu não quero pagar. Beleza, Fábia, você não quer, mas vai. Por quê? Porque essa tributação, ela é compulsória, ela é obrigatória, ela não é discricionária. Você não tem o poder ou a possibilidade de escolher se quer pagar ou não. Entenderam? Então, é compulsória. Em moeda, óbvio, moeda ou valor que nela possa se exprimir. Eu vou pagar um boleto de um determinado valor, então eu vou para o supermercado. Aquele determinado objeto que eu comprei no supermercado tem um valor X, vamos dizer R$5. Lá na nota fiscal vai dizer quanto de tributo você está pagando naquele bendito objeto que você comprou. Então, parte vai diretamente ser arrecadado para ser repassado para o Estado. O outro componente daquele valor é que fica para ser lucrado por aquele supermercado, por aquela fábrica que produziu o produto. Então, eu não tenho como chegar no supermercado e dizer assim, faz assim, esse objeto custa R$5. Como aqui está dizendo que o tributo total dele é R$2,50, eu só vou te dar R$2,50. Não pode, infelizmente, por conta dessa compulsoriedade. Não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, eu não posso criar um tributo decorrente de um ato ilícito. Eu não posso, por exemplo, num cassino que não é legalizado no Brasil, cobrar tributo daquela realização ilícita de jogo. Pelo contrário, se o poder público tomar conhecimento da existência daquele cassino, ele vai ter que fechar aquele cassino e multar a pessoa que criou aquele determinado espaço, porque ele é ilegal, ele é ilícito. Instituído em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eita! Vinculado, entendi, professor. Então, quando eu criar um tributo, eu tenho que dizer para que ele vai servir? Tipo, eu não posso dizer que vou estipular um determinado tributo sem dizer para que é que eu vou gastar o dinheiro que eu estou arrecadando. Não faz sentido. Vocês não gostariam de ter ciência de tudo aquilo que diz respeito ao valor que é arrecadado, para onde é que ele vai? Então, nada mais justo que a lei já obrigue essa vinculação. Vamos falar um pouquinho sobre as características dos tributos? Olha só, a cobrança dos tributos é ato administrativo vinculado que não dá margem de escolha ao agente público. Beleza, o agente público é mais ou menos assim. Se um tributo é criado para ser arrecadado, é coercitivamente cobrado do indivíduo, para ser direcionado para, por exemplo, a segurança pública, eu não posso utilizar esse valor para educação. Se esse tributo é criado para financiar atividades relacionadas o tráfego de automóveis ou a própria... tá aqui o nome, eu não me lembro. O que tem a ver com o trânsito, as estradas, ou o deslocamento de indivíduos de uma cidade para outra, criação de avenidas, de determinadas políticas de segurança veicular, eu não vou poder utilizar esse valor para outro fim que não seja necessariamente esse. Então, todo tributo possui cobrança vinculada. Afinal de contas, isso faz parte do conceito de tributos. Então, eu já estou entendendo e já vou seguir essa regra. Sempre que um tributo for
imposto a mim, enquanto cidadã, ele está sendo imposto com um fim específico e a arrecadação deve ser direcionada para este fim. Pronto. Tem outra pergunta aqui. As secretarias de Fazenda, professor Assis, têm a responsabilidade de arrecadar os tributos, fazer a gestão financeira e controle da execução orçamentária da administração estadual. Perfeito, professor Assis, é justamente isso. Só que não é só isso, né? A gente tem basicamente outras atividades para realizar. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. O tributo fiscal tem a finalidade principal de arrecadar recursos. A gente já falou sobre isso, né? Tributo fiscal, eu arrecado recursos com uma finalidade fim, né? Finalidade fim é ótima. Finalidade precípua. O tributo extrafiscal tem a finalidade interventiva. E os tributos parafiscais, quando a lei que os criou nomeia outra pessoa jurídica para ser sujeito ativo, capaz de cobrar os tributos e destinar-lhe os recursos arrecadados. Então, essa distribuição entre tributo fiscal, extrafiscal e parafiscal é mais para que vocês percebam que a finalidade pode mudar vinculando-se não a outro fato gerador, mas especificamente levando em consideração a necessidade de financiamento de uma determinada ação, tá certo? Tributos indiretos, transferência do encargo econômico aos consumidores. O vendedor inclui o tributo no preço a ser pago pelos seus clientes. Normalmente isso acontece com aqueles objetos que são fabricados, em que os empresários eles necessitam transferir os impostos, os tributos que eles vão pagar para o Estado, eles não vão ficar com aquele valor, eles precisam repassar para o consumidor. Normalmente quando você vê, por exemplo, numa entrevista, um determinado fabricante de um produto que diz assim, eu não vou repassar para o consumidor esse ônus, porque se eu repasso esse ônus para o consumidor, ele vai deixar de comprar o produto. Então, por vezes, ele pode segurar essa determinada tributação e se responsabilizar por ela, mas, em regra, ele repassa para aquele produto que vai ser vendido. O tributo direto, a pessoa que está pagando o tributo é também aquela que suportará efetivamente o encargo. Então, são aquelas situações em que eu, Fábia, pago diretamente o tributo sem necessariamente ele estar subcolocado dentro de algo que eu estou comprando, tá certo? O que é que a gente tem mais aqui? As espécies de tributos. Ah, professora, estou lembrando aqui, a senhora falou que tributo é o gênero. Então, se tributo é o gênero, a gente tem as espécies. E aí estão colocadas para vocês as 5 espécies de tributos. Nós temos o imposto, nós temos a taxa, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Ninguém está pedindo aqui para que vocês se tornem expert em tributos. A ideia, queridos colegas, é que vocês consigam generalisticamente entender qual é a composição, né, de cada um deles e saber para que serve cada um. Inclusive, já tem gente perguntando, Vila Nova está perguntando, professora, qual é a diferença entre imposto e tributo? É a mesma coisa? Não é. Tributo é o gênero e imposto é a espécie. Então, eu posso dizer que imposto é um tipo de tributo criado para arrecadar e essa arrecadação tem um objetivo primordial que é, olha aqui, vinculado e está relacionado com uma manifestação de riqueza do contribuinte. Vixe, professor, então só paga tributo só paga imposto quem é rico? Na verdade, não é quem é rico, é quem tem patrimônio para ser tributado através do imposto. Está aí dizendo aqui, ó, um exemplo, o IPTU, propriedade de imóvel urbano. Você tem imóvel urbano?
Tem, professor. Então, você é considerado tributável. Rico nem tanto, depende. Se sua casa for na parte mais nobre da sua cidade, se sua casa tiver, sei lá, 500 metros quadrados, no local em que a cidade cobra o metro quadrado mais caro por venda, provavelmente você vai pagar um IPTU mais caro do que aquele indivíduo que tem uma casa localizada num bairro periférico do município. E se essa casa localizada no bairro periférico do município for, por exemplo, uma casa considerada popular, uma casa que foi criada, ou um loteamento que foi criado com o fim de ofertar em menor condição, menor valor, um imóvel próprio, ou uma casa própria, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, aí você não vai sequer ser tributada através do imposto, justamente porque o objetivo desse tributo é vincular e relacionar ele com essa manifestação de riqueza do contribuinte. Então, você imagina uma pessoa que não tem condição financeira de comprar uma casa, porque ele não tem, por exemplo, 100 mil reais para dar num imóvel, ou 50 mil, sequer, ou 30 mil. Então, o Estado, através das suas políticas públicas, cria determinados programas, como esse que eu falei do Minha Casa Minha Vida, para possibilitar que esse indivíduo que tem o menor poder aquisitivo compre esse imóvel. Então, durante um determinado tempo, que é o tempo da aquisição, do pagamento desse imóvel, ele vai estar isento do pagamento deste tributozinho chamado, desse imposto que é chamado de IPTU. Então, a obrigação de pagar um imposto independe de qualquer contraprestação estatal. Professora, que legal, então eu entendi. Quando eu pago o imposto, o que o Estado arrecada não necessariamente tem que ir para uma obra específica ou para um programa específico, verdade. Porque o fim do imposto não é vincular-se a uma contraprestação do Estado. Óbvio que o Estado, tudo aquilo que ele arrecadar, seja através de imposto, de taxa, de contribuição de melhoria, ou dos outros tipos de tributo mencionados aqui, ele vai ter que converter esses valores a benefício da coletividade. No entanto, ele não vai direcionar para um fim específico. Ele pode pegar toda a arrecadação do imposto e distribuir em situações das mais necessárias para as políticas públicas que ele necessite desenvolver, seja na versão da União, dos estados ou do município, na medida em que ele descentraliza determinadas arrecadações. Aquilo que ele arrecada, ele pode redistribuir para os estados e municípios. Então, a receita oferida com os impostos não está vinculada, em regra, a qualquer destinação. Taxas. O que vem a diferenciar a taxa de imposto ou por que a gente está falando de taxa enquanto tributo? A taxa, turmas no caso, porque são muitas, tributo de competência comum podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios no âmbito de suas respectivas atribuições. São tributos vinculados e contraprestacionais, seja por meio de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia. Então, a gente já está vendo uma diferença das taxas em relação ao imposto. Primeiro, o imposto se relaciona a uma cobrança que se liga ao poder patrimonial que o cidadão tem. Quanto mais rico ele é, mais imposto ele paga. No caso das taxas, existe uma vinculação diretamente ligada a uma contraprestação. Então, ou o Estado converte isso em serviço público, ou ele converte com o exercício do poder de polícia. Tanto os serviços efetivamente utilizados pelo contribuinte, como aqueles potencialmente utilizados ensejam a cobrança de taxas. O mais comum dos tipos de exemplo que a gente pode dar em relação à taxa é a taxa de lixo. Por quê? Porque é um serviço utilizado pelo contribuinte que pode ser considerado potencial, porque nem todo bairro tem
a bendita coleta de lixo, mas pode vir a ter. Isso significa que essa taxa aqui, ela pode vir a ser cobrada. O que tem que se levar em consideração é a vinculação, né, da cobrança dessa taxa de lixo, justamente para dar como contrapartida o recolhimento desses dejetos, desses lixos que são colocados na porta de cada um e que passa lá o carro do lixo carregando esse bendito material, né? Então, tem aqui, apenas serviços públicos específicos e divisíveis podem ser remunerados por meio de taxas. Olha aí um exemplo, serviço de iluminação pública não pode ser considerada taxa ou cobrada enquanto taxa. Por quê? Você tem como dividir o serviço de iluminação pública? Não tem. O serviço de iluminação pública, ele é feito para um bairro inteiro. Então, como é que eu vou individualizar isso para que o cidadão cobre? Não, você vai pagar aqui, porque tem 2 lâmpadas, 2 postes aqui perto da sua calçada, então você corresponde a uma iluminação pública maior do que outro cidadão. Não existe essa possibilidade. Então, é por isso que a gente não pode considerar essa cobrança como taxa, tá certo, turma? Outro exemplo de tributo, contribuição de melhoria. Dando uma olhadinha aí enquanto a professora toma um pouco de água. Contribuição de melhoria, gente, também é tributo. Vocês já viram isso, né? Então, a gente tem como espécie de tributo o imposto, ou os impostos, as taxas, e agora a gente está falando sobre contribuição de melhoria. Então, é um tributo de competência comum, assim como a taxa. O que significa tributo de competência comum, professora? Tanto a União como os estados, os municípios podem realizar essa cobrança. Impor essa cobrança. Então, um tributo vinculado a uma atividade estatal, que é a realização de obra pública, e o fato gerador é a valorização imobiliária e não a obra pública em si. Agora eu entendi, professora. A taxa tem a ver com o serviço, é vinculada a um serviço prestado e vai ser revertida para pagar esse serviço. Exemplo, taxa de lixo, beleza. A contribuição de melhoria, ela tem a ver com uma atividade que o Estado vai realizar ou está realizando e, nesse caso, não é bem a obra em si, não é a construção da avenida em si que vai gerar a necessidade do pagamento dessa contribuição, mas aquilo que efetivamente essa construção vai trazer em termos de valorização do meu imóvel. Vocês imaginem o seguinte, você comprou um lote, um determinado espaço urbano, mas que não tinha calçamento, não tinha esgoto, não tinha iluminação pública, você comprou. Com o passar do tempo, uma série de atividades públicas, serviços públicos foram realizados, como esses que eu mencionei a vocês, o calçamento, a iluminação, a construção de avenidas, e tudo isso valorizou o seu imóvel. Então, essa valorização, ela vai ser cobrada, nada vem de graça, principalmente quando vem dada, por isso que a gente tem que tirar essa visão da mente de que a gente recebe do Estado alguma coisa de graça. Não é dado, gente, é cobrado e é caro. Então, se é cobrado e é caro, por que a gente não fiscaliza? Por que a gente não busca a efetividade desses serviços? Eu estou dando para vocês noções gerais de tributações que são realizadas pelo Estado, pelo poder público, e essas tributações, elas acontecem com fins específicos ou não, mas sempre com o objetivo de serem convertidos em benefício da população, perfeito? Então, nesse sentido, turma, é importante que vocês verifiquem se de fato há essa conversão, se existe mesmo essa transformação daquilo que vocês pagam em serviços que estão sendo importantes para a sociedade, para a coletividade, para o espaço público que vocês habitam. Então, vamos lá, a gente tem aqui tributo
A contribuição de melhoria tem um fato gerador que é a valorização imobiliária, então normalmente isso é uma pegadinha, né? Não pode pensar que é só a obra pública que vai gerar contribuição, mas sim a valorização. Isso significa que se o Estado prestar um determinado serviço que não trouxe valorização alguma para o seu imóvel, ele não realizou o fato gerador da cobrança dessa contribuição de melhoria, tá certo? Empréstimos compulsórios, reconhecidos pelo STF como sendo tributos, de competência exclusiva da União, são instituídos através de lei complementar. Professor, eu vou pela lógica. Se contribuição de melhoria tem a ver com algo que é feito pelo Estado e que vai trazer valorização do meu imóvel, se taxa tem a ver com uma contraprestação relacionada a um serviço que me é prestado, ou então é diretamente vinculado ao serviço que é prestado. Se imposto é algo que é criado com o fim primordial de tributar a minha riqueza, eu estou partindo do pressuposto de que empréstimo compulsório é uma coisa obrigatória, o Estado só vai fazer isso em situações especificadamente previstas em lei. Verdade. Quais seriam essas situações? Eu estou mexendo aqui. Cadê? Pronto. Quais seriam os pressupostos fáticos que deveriam ocorrer para que esse empréstimo compulsório pudesse ser imposto, ou seja, colocado para a sociedade para ser pago? A gente tem aqui despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Imaginem o que está acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Bairros inteiros, localidades inteiras, cidades inteiras estão sendo devastadas por incêndios. Vocês acham que o Estado vai levantar aquela cidade do nada? Vocês imaginem o quantitativo financeiro que vai necessitar ser dispensado para a realização de obras emergenciais, urgentes, para que aqueles locais sejam considerados novamente habitáveis. Então, isso pode ser considerado uma situação que, se acontecesse em solo brasileiro, seriam considerados fato gerador da cobrança desse tipo de tributo, que é o empréstimo compulsório. O nome já ajuda, né? Olha, eu estou cobrando de você porque aconteceu algo que eu não estava esperando, eu não tenho como financiar isso tirando de outro lugar, porque se eu tiro de outro lugar, eu vou ficar sem suporte financeiro para aquela determinada atividade que eu deveria e tenho a obrigação de fazer, então eu vou precisar de você, sociedade, vou cobrar de você, indivíduo, cidadão, para que você nos auxilie na resolução dessa despesa extraordinária. Outra situação que também é considerada despesa extraordinária, aquelas decorrentes de guerra externa ou sua iminência. Graças a Deus, a gente não está diante de nenhuma guerra iminente, fora a interna, que é do tráfico, né? Essa daí, infelizmente, a gente não pode nem considerar guerra, porque ela é uma situação interna que tem a ver com conflitos internos entre particulares, né? E no máximo entre o Estado que está tentando coercitivamente impor a lei criminal, a lei penal, para restringir a liberdade desses indivíduos através de um julgamento, colocando eles numa restrição de liberdade e fazendo com que a lei seja colocada em prática, mas isso não é considerada uma guerra externa. E outra situação são os investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Eita, professora, agora bem que deu ruim, como diz minha filha mais nova, deu ruim. Porque se a senhora diz que empréstimo compulsório pode ser cobrado em situações relacionadas a investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional, professora, aqui cabe coisa demais, mas cabe mesmo. Então, essa aqui é uma famosa carta na manga do gestor público, chefe do Poder Executivo Nacional. Sempre que ele estiver apertado, agoniado, aperreado, ele pode vir aqui e mencionar que determinada situação é urgente, relevante e de interesse nacional. E nesse sentido, turmas, é necessário que vocês se atenham ao detalhe.
essa imposição que é feita mediante lei, ela se dá com uma justificativa que é por demais, como é que eu vou dizer, não é corriqueira. Então, eu não posso dizer que financiar a segurança pública é algo considerado urgente e de relevante interesse nacional. É de interesse nacional? É, mas urgente, a segurança pública não é uma coisa, não é um serviço que fundamenta a própria criação da entidade abstrata do Estado. Então, o Estado não pode criar um empréstimo compulsório com o objetivo de financiar a segurança pública, porque ela não é uma coisa que pode ser tida como urgente. Outra situação que também não pode ser considerada urgente, o financiamento da saúde, ela é relevante, tem interesse nacional, mas urgente não, ela é algo que desde a própria construção do Estado-nação é considerada corriqueira. Então, tomem muito cuidado com essa questão da imposição dos empréstimos compulsórios. De fato, são situações excepcionais que vêm em socorro do Estado para evitar que os valores que já são naturalmente, corriqueiramente arrecadados, sejam utilizados para fins não vinculados, tá certo? IPVA, tem uma perguntinha aqui. Estou tentando ler aqui, mas a minha visão está horrível. Se devido a uma obra do governo for gerada desvalorização do meu imóvel, o imposto, IPTU, ITR, etc., será diminuído o valor do imposto a ser pago? Em regra, eu não conheço essa diminuição. O que existe lá em Vila Nova do Piauí é que sempre quando eu coloco a possibilidade, ou imponho essa cobrança, eu estou a impondo por uma justificada valorização. Né? Essa desvalorização, ela pode ser cobrada judicialmente, ou seja, você vai em juízo e alega que determinada obra, ao invés de melhorar, pelo contrário, desvalorizou. Aí você busca uma indenização, mas não uma necessária diminuição da cobrança desse tributo, tá certo? Contribuições especiais não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Poderão ter alíquotas ad valorem ou específica. Então, esse tipo de contribuição, gente, em regra, ela se dá em situações que o próprio nome diz, é especial, tem a ver com a importação de produtos estrangeiros ou serviços e necessariamente, percebam, significa, por ser especial, situações voltadas para a importação de produtos que vêm do exterior. É uma forma do Estado arrecadar com a entrada de produtos que não são elaborados ou não são fabricados aqui e que vêm para cá justamente com o objetivo de serem revendidos. Então, é a possibilidade do Estado ganhar, inclusive, naquilo que não é produzido no seu país, tá certo? Outra coisa importante que a gente tem que trabalhar hoje, que é muito importante, falar sobre fato gerador da obrigação tributária. Eu acho que vocês perceberam que sempre quando eu ia falando das espécies de tributo, em que a gente falava sobre a vinculação ou não vinculação desses tributos, a gente tratava da ocorrência do fato gerador. O que é o fato gerador? É aquilo, né, que dá origem à obrigação tributária, ou seja, o dever de um sujeito passivo pagar tributo ao sujeito ativo. Quem é o sujeito passivo? A Fábia, o João, o Pedro, a Maria. E quem é que é o sujeito ativo? É o Estado, na pessoa da União, na pessoa dos Estados e Distrito Federal, na pessoa dos municípios. É a possibilidade de um Estado concretamente exercer o seu poder coercitivo para realizar essa cobrança, tá certo? Um minutinho bem aqui para a professora beber água. A gente tem aqui, ó,
Ocorrido o fato gerador, surge a obrigação tributária, ou seja, o dever de o sujeito passivo pagar tributo ao sujeito ativo, ou multa, ou ainda, no caso da obrigação acessória, o dever de prestações positivas ou negativas. Então, sempre que o fato gerador ocorrer, eu tenho uma possibilidade de cobrança desse tributo. O fato gerador é a situação suficiente, ou seja, não se exige mais nada para que surja a obrigação tributária. Então, para que eu possa cobrar o tributo, seja ele imposto, seja ele taxa, seja ele contribuição de melhoria, seja ele empréstimo compulsório, seja ele contribuição especial, eu necessito da ocorrência do fato gerador. E aí, essa ocorrência desse fato gerador é que eu posso cobrar o bendito tributo, que é o que a gente chama de obrigação tributária. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência. Vou dar um exemplo. Estão perguntando aqui sobre empréstimo compulsório. Se é feito de que forma? Como é que ele vai ser cobrado à população? Vila Nova, sempre que acontecer aqueles 3 requisitos ou um dos 3 requisitos que foram mencionados, como, por exemplo, a iminência de uma guerra externa, a situação urgente de interesse nacional, ou então a primeira situação que tem a ver com uma calamidade pública. Sempre que acontecer uma dessas 3 situações, a gente está diante da ocorrência do fato gerador. Então, se o fato gerador aconteceu, o Estado impõe a cobrança desse tributo e ele vai dizer como ele vai cobrar, né? De que forma ele vai impor essa cobrança à sociedade, né? E aí a maneira como ele apresenta como sendo para cobrar é que o indivíduo vai utilizar para cumprir com a sua obrigação tributária e efetuar o pagamento. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Então, a obrigação acessória vai se dar na forma do que a lei prevê e que ela impõe como sendo aquilo que você deve fazer ou não deve fazer para que a obrigação se dê. Tá certo? Então, gente, no geral, o que a gente tinha sobre direito tributário para passar para vocês eram essas informações. A apostila, ela está muito mais, vamos dizer assim, dotada de mais conteúdo, de mais informações. Inclusive, eu queria abrir um parêntese com relação a isso para mencionar a vocês de que o conteúdo que está lá posto em termos de informações no direito constitucional, por exemplo, sobre as espécies de constituição, os tipos de constituição, se escrita, se não escrita, inclusive tendo sido esses assuntos solicitados a vocês através das atividades e não necessariamente mencionados em sala, se deram pelo fato de que o nosso objetivo aqui era trabalhar com vocês o essencial, vamos dizer assim, o mais tranquilo de se trabalhar numa aula para não tornar essa aula muito pesada, muito carregada, sempre levando em consideração o fato de que a gente está diante de uma turma que é composta por pessoas diversas em vários polos do estado do Piauí, com idades diversas também. Então, é a tentativa de nivelar o conteúdo para uma assimilação mais, vamos dizer assim, mais interessante. Então, tanto o direito constitucional, como o direito administrativo, como que a gente viu no direito tributário, que são os 3 ramos do direito público e que foram passados para vocês aqui, vieram com esse fim primordial de abordar as perspectivas mais importantes e de tratar com vocês desses aspectos sob o ponto de vista da relevância. Então, vamos dizer que lá no material de vocês constem informações que estão para além do que a gente mencionou aqui, mas que vocês consideram importante. Fiquem à
à vontade para fazer os questionamentos junto aos tutores, os tutores podem fazer e repassar essas informações para a professora Fábia, a gente mantém um contato sobre essas informações, porque é importante esse feedback, né? Então, eu acho que seria necessário a gente ter um tempo maior. Muitas perguntas foram feitas com relação à parte do direito tributário, que é perfeitamente aceitável, e essas perguntas eu vou direcioná-las para a plataforma, por e-mail. Se alguém não se sentiu à vontade para fazê-las aqui, pode mencioná-las por e-mail e a professora responde. E aí eu queria fazer um parêntese com vocês pelo seguinte: nós temos 2 vídeos que falam sobre a importância do direito tributário e sobre a carga tributária nacional. Essa questão que é sempre muito trabalhada em entrevistas, na própria colocação do Estado e da sociedade sobre como a nossa carga tributária é alta. E eu vou antecipar em 10 minutos o intervalo de vocês, que vai começar agora às 9h50, assim que a gente finalizar aqui a explanação desses 2 vídeos. Vocês vão para o intervalo, retornam às 10h20. No retorno de vocês às 10h20, o vídeo inicia, os 2 vídeos, e aí a gente retoma a nossa discussão fazendo um fechamento sobre os 2 vídeos, e na sequência a gente vai trabalhar o direito privado. O direito público fecha com o direito tributário, então são esses 3 ramos que a gente trabalhou, que seria o direito constitucional, o administrativo e o tributário, e a gente vai passar a tratar do direito civil. Todas as características, princípios, o seu conceito, aquilo que é mais importante, que é mais relevante sobre essa disciplina que, na minha visão e na visão da própria constituição do projeto pedagógico do curso, é importante ser trabalhado em sala de aula, tá certo? Então, a gente antecipa em 10 minutinhos, mais ou menos, o intervalo de vocês. Vocês vão retornar às 10h20 com os 2 vídeos e, ao final dos 2 vídeos, a gente fecha o tributário com alguns comentários e passa a trabalhar com o direito civil, tá certo? São 9h43. Beleza, vocês vão ter um intervalozinho um pouquinho maior. Eu vou liberar a turma agora, e aí vocês vão para o intervalo e 10h20 a gente retorna, tá certo? Muito obrigada pela paciência, pelo respeito, pelo acompanhamento de todos os polos. E aí a gente conversa no retorno, respondendo algumas perguntas que ainda estão vindo aqui pelo chat, tá certo? Forte abraço.